O ideal é que não se ultrapasse 300 miligramas dia de cafeína, o que equivaleria a 2 xícaras médias de café. Acima de 600 miligramas, a gente sabe que aí pode causar mal durante a gestação, pode levar à diminuição de peso, né, de recém-nascidos, e pode aumentar um pouco a taxa de abortamento. Então, o ideal é não se ultrapassar 300 miligramas, até 300 miligramas faz bem. Existe alguma diferença, porque hoje em dia está muito na moda, né? A gente, nos ambientes de trabalho, a gente tem aquelas máquinas de fazer café, né? Aperta lá, bonitinho, tem uma delícia cappuccino, todos os tipos que eu estava falando no outro bloco. E tem o café que você faz na sua casa, né? Com o coador. Existe diferença? Existe. O café expresso, ele tem uma concentração maior de cafeína. Então, aquilo que eu te falei no início, né, em média de 3 a 4 xícaras médias de café por dia, seria metade de relação para o café expresso, porque o percentual de concentração de cafeína é maior. E outra diferença é qual? O café que é expresso, ele não retém substâncias que aumentam a parte de colesterol. Então, para aquelas pessoas que têm alteração de colesterol, o ideal é que façam uso do café coado, porque quando você coa, você diminui o nível dessas substâncias que podem aumentar. Então, quem tem problema com colesterol, o ideal deve evitar o café expresso. Tem que ser o coado mesmo. O ideal é o coado. O café é uma bebida contra o mau humor? Sim, ele ajuda. Ele ajuda em que sentido, né? A gente acredita que o quadro depressivo ele tenha um papel de algumas substâncias inflamatórias. E como a cafeína diminui esse nível, a gente acredita que seja um substrato importante no combate aí até para o mau humor. Né? Eu vou te dizer, eu fico mal-humorada se eu não tomar café de manhã. Agora é que eu estava falando no final do primeiro bloco, que hoje existe, né, uma cultura de café, lugares lindíssimos onde você vai e você encontra diversos tipos de grãos de café e tudo feito com café. Isso influencia alguma coisa? O grão do café, como é feito o café, ou o café em si é uma bebida generalizada no sentido de malefício e benefício? Em média, o percentual de cafeína, a concentração é a mesma, né? O que modifica mais é a questão se ele é coado, se ele é expresso. Não importa o grão? Não importa. E uma coisa importante, se vê que assim, o café descafeinado, na verdade ele contém cafeína. Ele tem um percentual menor, mas ele contém cafeína. Sim. Mas as pessoas não sabem disso. É o percentual menor. É bem menor quando comparado ao café normal, mas existe esse percentual. Com relação ao fator protetor, mesmo o descafeinado teria fator protetor para as outras substâncias que não teriam influência da cafeína. Então, o café coado, ele também possui o ácido clorogênico, que a gente acredita que é a principal substância que dá essa ação anti-inflamatória, né? E também teria as catequinas, que seriam as substâncias que seriam as antioxidantes. Eu falei anteriormente, seriam as responsáveis por diminuir esse risco para doenças neurodegenerativas. Quer dizer que a pessoa que pede um café descafeinado não está fazendo uma coisa boa. Já que é para tomar, toma um café direito. Qual que é a maior indicação para o café descafeinado? Para aquelas pessoas que têm problemas relacionados à ingesta de cafeína numa concentração maior. Seriam aquelas pessoas com uma pressão não controlada, que teriam um quadro de arritmia. Aí o ideal seria mesmo a ingesta do café, a princípio com uma taxa menor de cafeína. Mas não tem a ver, por exemplo, a pessoa às vezes toma num jantar descafeinado para poder conseguir dormir. Se eu tomar um cafezinho agora eu não vou conseguir dormir. Afeta o sono? Na verdade, pode afetar porque ainda existe um percentual de cafeína. É bem menor, mas ainda existe. O ideal é se evitar mesmo o consumo do café no período noturno. Porque realmente tira o sono. Ele deixa alerta. Ele pode até não levar a um quadro de insônia significativa, né? Pode-se até começar a dormir, mas o padrão do sono, ele não é um padrão que descansa tanto. Então, o ideal é não fazer uso dessa bebida no período noturno. Então, vamos classificar assim, quais são os principais males, né? O mal que o café pode causar? Tá. Só ressaltando, né? Os males, eles estão muito relacionados à quantidade. Então, doses moderadas, na maioria das pessoas faz muito
muito bem. Doses excessivas, então doses acima de 600 miligramas a 800 miligramas de cafeína dia, então aquelas pessoas que consomem 8 copos por dia, aí eles podem começar a fazer... copos, né? Porque geralmente a pessoa pega um cafezinho assim, né? Então, mas tem que dar copo. Na verdade, assim, a relação é uma xícara média de 150 ml ou um copo de café expresso, né? Que aí seria uma quantidade menor. Dos malefícios seria um aumento da pressão arterial naquelas pessoas já suscetíveis, pioras de quadro de arritmia, que é a alteração do ritmo cardíaco, né? Piora do perfil de colesterol naquelas pessoas que têm principalmente o consumo do café expresso, alteração do padrão de sono noturno, né? Então pode levar à insônia naquelas pessoas que ingerem uma quantidade muito grande no período noturno, e especula-se se teria ou não ação direta em termos de massa óssea, mas a gente acredita que não. A gente acredita que o efeito maior sobre a massa óssea está relacionado quando você substitui o derivado do leite pelo café, e não o café em si. Tem diferença do café nos estudos com mulher e com homem no uso do café? De resposta da mulher? Afeta mais o homem ou a mulher ou não? Não. Para ambos os sexos, os efeitos benéficos seriam semelhantes. E o que de mais importante você acha a gente colocar aqui para as pessoas que gostam de café, entendeu? O que mais de estudo, o que precisa ser no caso? Ela escreveu um artigo sobre isso, quer dizer, chama a atenção hoje em dia, porque para muita gente, café é um vício. Sim. Tem gente que chega a ser viciada em café. E quando chega nesse ponto? Na verdade, aí o grande cuidado é porque quanto maior a ingesta do café, mais o teu corpo vai precisando de uma quantidade acima. Então, o ideal sempre é o quê? Naquele questionamento, né? Se o café é o bandido ou o mocinho, vai depender da quantidade. De uma forma geral, uma quantidade moderada faz bem, né? E pode-se continuar com esse hábito, que é um hábito muito saudável aqui no Brasil, né? Que é um dos maiores exportadores de café do mundo. A gente cultiva bastante esse hábito na cultura, né, popular. Agora, por exemplo, esse programa também afeta muito, esse programa vai para os jovens também, o estudante, né, tem aquela prova no dia seguinte, ele fica a noite toda tomando café. Isso é bom para manter alerta, mas o que pode trazer isso de malefício? Tudo com moderação, né? O café, pelo efeito estimulante de aumento de concentração, ele pode ser usado em períodos pontuais. Mas se aquele estudante for fazendo uso cada vez contínuo e maior, ele vai precisando de doses maiores que aí passam a ser mais deletérias. Então, evitar fazer o uso pontualmente. Ele é um estimulante natural? Sim, sim. Estimulante termogênico, essa propriedade de aumentar o metabolismo basal. E, por exemplo, antes de fazer exercício, é bom? Não digo normal, mas tem pessoas que elas praticam o esporte de uma forma diferente. Então, tem maratonista, são esportes realmente fortes, né, vigorosos. É bom tomar café antes ou não? O café antes do exercício, ele aumentaria o gasto energético durante o esforço. Então, você teria uma mobilização maior do estoque de gordura quando você faz essa ingesta. O cuidado que tem que ter é porque quando você faz uma atividade física, você aumenta a tua frequência cardíaca. Então, essa quantidade ela tem que ser muito bem dosada para não passar a ter um efeito deletério e, de repente, aí está tendo uma suscetibilidade maior para quadros de arritmia. Tem muita bebida hoje em dia que é misturada, que eles misturam com álcool, esse tipo de bebida aí também deve ser evitado, não? O café tem que ser tomado puro? Na verdade, o café, ele pode ser usado com outras bebidas, né? Mas o cuidado maior sempre que a gente tem que ressaltar é para nunca fazer a substituição total dos derivados do leite apenas com a cafeína. Porque aí você vai ter os benefícios da cafeína, mas não vai ter os benefícios que uma dieta rica em cálcio pode trazer. E é o que eu falei, como o café está na moda, hoje tem até café gelado, né? Essa diferença, café misturado, café gelado... o teor seria o mesmo, não teria diferença. Pode tomar o café do jeito que quiser? Pode.
evitar com chantilly e afins, que aumenta muito a caloria. Daí né? já muda totalmente. É. Doutora, a gente está quase chegando no final. Dentro da sua área, né, de prevenção, na parte de endocrinologista, especialista nisso, a não ser o café, existe uma outra descoberta, alguma coisa bacana para a gente terminar o programa, que seria importante a gente colocar aqui, no sentido de estimulante natural? O café realmente eu acho que, na verdade, a dificuldade grande que a gente tem no dia a dia é qual? É de mostrar que, embora existam muitas substâncias, que são alimentos que são funcionais, né, ajudam o organismo, nada substitui uma atividade física regular e bons hábitos alimentares. Né? Então, embora a gente consiga orientar alimentos que sejam mais termogênicos, que melhorem a capacidade ao esforço, a atividade física regular e a alimentação balanceada ainda são os pilares, não só para a parte de emagrecimento, mas para uma boa qualidade de vida, que deve ser sempre a busca. Dentro dessa área de endocrinologia, quer dizer, não existe nenhum milagre a não ser esse, não é? É o equilíbrio. Exercício, é o equilíbrio, equilíbrio da bebida, equilíbrio do tudo que você está consumindo, né? Essa coisa de você dividir realmente as refeições. Racionamento. Agora, o café, então, não é vilão? Não, não é vilão. Não é vilão, ele é mocinho desde que em doses moderadas. E por que te chamou a atenção para você realmente escrever um artigo sobre esse? Porque é um assunto muito polêmico, né? A gente brinca que medicina é a ciência das verdades transitórias. Então o café já foi bandido, o café já foi muito mocinho, voltou a ser bandido, e na verdade a resposta é o equilíbrio. E você foi checar lá e que não tem problema nenhum, Não, né? não, desde que doses moderadas não. Tá bom. Olha, queria agradecer muito a sua presença aqui. Eu agradeço o convite. Tá? É importante realmente a gente colocar que o café pode ser tomado, que a gente já deu uma aula, em poucas doses, né, durante o dia, nunca depois das 4 horas da tarde. 5 a gente deixa, 5 tem um cafezinho das 5, tudo bem. não é? Tudo dentro de um equilíbrio, a gente pode ter uma boa saúde, uma vida bacana. Com certeza. Muito obrigada pela sua presença aqui. Foi um prazer. Tá bom? Muito obrigada. E o nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nós conversamos com a endocrinologista Cláudia Schank. Obrigada e até o próximo programa. Tchau.